seguir nossa exposição, o Novo Testamento, estamos fazendo a exposição sequenciada da carta de Judas, o apóstolo Judas. Nós queremos ler o verso 3 até o verso de número 4. Judas 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Vamos então orar, pedindo que Deus nos abençoe. Ó Senhor Deus, Deus da glória, Deus bondoso, Deus misericordioso, Deus clemente, benigno, assaz benigno. Humildemente buscamos a tua face, ó Deus de Jacó, Deus da aliança, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cientes, certos de que não merecemos coisa alguma do Senhor, mas imploramos por meio de Jesus Cristo, o mediador que o Senhor nos concedeu, amado Salvador, único mediador entre o Senhor e os homens, Deus um contigo, Salvador nosso, sumo sacerdote das nossas almas, aquele que está sentado à tua direita e intercede por nós. Em nome dele, Senhor, cobertos da sua justiça que o Senhor quis por graça imputar a nós, tem misericórdia. Ouve o nosso clamor, Senhor, e vem nos abençoar nesse momento de culto solene, público, quando a tua igreja se reúne neste dia do Senhor para te adorar e para ouvir, Senhor, da tua boca a palavra. Vem, Senhor, e fala-nos. Tem misericórdia, apieda-te de nós e fala ao nosso coração, Senhor. Queremos ouvir a tua voz doce, meiga, nos ensinando, nos exortando. Ó Senhor, tem compaixão, que o teu Espírito Santo opere agora, tomando a minha mente, meus lábios, meu coração, todo o meu ser, e também, Senhor, manifestando o seu poder no meio do teu povo, da congregação, e aplicando a palavra, Senhor, do menor ao maior, todos sejam abençoados. É nesse momento que o Senhor ordena a bênção e a vida para o teu povo que se reúne. Tem compaixão e que tu sejas glorificado, exaltado. Senhor, queremos orar agora de modo especial por aqueles irmãos que foram disciplinados. Tem misericórdia deles, meu Deus. Tem compaixão. Nós imploramos por suas almas e rogamos, ó Deus, que tu os encontre onde quer que estejam. Que a disciplina, Senhor Deus,
possa ser usado pelo Senhor para aprofundar o arrependimento. Que caiam em si, que se levantem na pocilga e voltem para a casa do Pai. Oh, meu Deus, tem misericórdia deles e de nós, para que, Senhor, Tu nos guardes em firmeza, em fidelidade e amor para contigo, Senhor. Não nos deixes resvalar os pés. Tem misericórdia. Oramos porque alguns ainda estão fracos. Não foram disciplinados, mas ainda não estão firmes os seus pés. Tem misericórdia, meu Deus, Tu conheces, Tu sabes. Visita-os por Tua graça, meu Deus, estabelecendo-lhes as forças, trazendo-os, ó Deus, para o Teu aprisco. Tem compaixão, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador, para a Tua glória. Amém. Nós estamos, então, estudando essa carta. Já fizemos a exposição desse verso 3. Resta-nos o verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, um motivo forte, imperioso, fez com que o autor mudasse os seus propósitos. Ele esperava escrever sobre a comum salvação, mas algo impeliu interromper esse propósito. Algo mais urgente clamava. Algo que perturbava o seu coração tremendamente com relação à igreja do Senhor e o perigo que ela corria. Ele então resolve escrever uma carta de advertência para alertar, avisar, despertar a igreja, acordá-la para um perigo terrível que a cercava e que, na verdade, já se introduzira na igreja. Às vezes nós pensamos que o perigo maior está fora. Os inimigos, como o próprio Satanás e outras pessoas que se levantam e perseguem a igreja, mas esse não é o maior perigo. O maior perigo está dentro da igreja. E ele vai explicar o que é. Ele diz: pois certos indivíduos, certos homens, certos indivíduos. Quem são esses certos homens? Nós vamos ter que trabalhar algumas palavras no grego. Os irmãos entendam, é apenas porque é muito importante estudarmos algumas palavras que são chaves e importantes para o entendimento do texto. A primeira palavra é pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Então, esses indivíduos são qualificados aqui no texto. O texto original os qualifica de
Assebens. É a palavra grega. Assebens. Ela é formada pelo A, o alfa, que é conhecido como alfa privativo, ou como a nossa cláusula em português, negativa, o A, que é negativo. E sebe. A palavra sebe é uma boa palavra. É alguém religioso, adorador, reverente. Então, a sebes é o contrário. É o não religioso, é o não adorador, é o não reverente. Então, é um ímpio. Esses certos homens que introduziram com dissimulação são homens irreligiosos, eles não são reverentes, eles na verdade não amam a Deus, eles não têm qualquer temor para com Deus ou com a sua palavra. Eles têm nome de religiosos ou de cristão, mas na verdade eles não são. São esses homens que se introduziram à sorrelfa, isto é, diz o texto aqui, eles se introduziram como que rastejando, como um ladrão que entra, não, é claro, oficialmente, batendo na porta, e se anunciando, mas às escondidas, à noite, pela janela, pela fresta, ou qualquer lugar onde ele pôde se intrometer. Assim, estes indivíduos, eles se introduziram na igreja dessa forma. E eram ímpios. Alguns comentaristas usam a palavra antinomianos. Antinomínia é uma palavra que quer dizer alguém que é contra a lei de Deus ou que despreza a lei de Deus. Então, estes eram pessoas assim, que não tinham qualquer respeito para com a lei de Deus. Qualquer consideração ou atenção para com a lei de Deus. E, meus irmãos, você pensa, mas será que isso acontece hoje? Nós temos pessoas dentro da igreja que são assim. Ora, meu querido, se nós pensarmos o que aconteceu com a história da igreja, você estudar a história da igreja, então você vai ver que, por exemplo, começando nos Estados Unidos, mais ou menos em 1920, 1930, a igreja dos Estados Unidos presbiteriana foi assaltada por uma heresia, uma onda chamada liberalismo. O liberalismo veio atacando a palavra de Deus, a sua veracidade, e ensinando um tipo de doutrina chamada liberal, em que, destruída a autoridade da palavra de Deus sobre o crente, agora eles seriam guiados e regidos pelo seu próprio consenso. E assim, a graça de Deus foi totalmente vilipendiada, jogada de lado ou modificada na sua essência. E pecados, práticas de pecados que eram combatidas veementemente pelos pregadores,
agora já não eram mais combatidas e pelo contrário, eram toleradas dentro da igreja. Basta dizer que hoje nós temos nos Estados Unidos igrejas presbiterianas formadas de gays, de lésbicas, pastores gays, pastoras lésbicas, onde a licenciosidade tomou conta completamente. Como isso aconteceu? Homens ímpios, irreligiosos, que não tinham qualquer atenção para com a lei de Deus, se introduziram, alcançaram posições de ensino dentro da igreja e foram torcendo a palavra de Deus, o Evangelho, e disseminando toda sorte de heresias. Então, esses certos homens são estes ímpios indivíduos que se introduziram com dissimulação, quer dizer, a sorrelfa, bem disfarçadamente. E diz o texto, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Veja, homens ímpios, que desde há muito foram antecipadamente pronunciados para este juízo. Aqui há uma discussão entre os comentaristas sobre o que significa a palavra pregrafo, quer dizer, escrito antes no grego. No entanto, aqueles que evidentemente defendem o arminianismo, eles não gostam da posição da soberania de Deus, então acham que o autor está se referindo a escritos do Velho Testamento que já avisavam que essas coisas iriam acontecer. Mas, meus queridos, o autor aqui está se pronunciando em termos da predestinação, da ação soberana de Deus de ordenar, mesmo para a igreja, vasos de desonra. Todos esses ímpios que se manifestam no mundo ou dentro da igreja são pré-anunciados para juízo. A palavra aqui que nós encontramos, condenação, crima, quer dizer juízo mesmo, julgamento, juízo. Então, na verdade, o autor está aqui falando a respeito dos decretos de Deus, da soberania de Deus. Isso, de certa forma, é consolador, porque significa que estes homens ímpios vão se introduzir na igreja. No entanto, eles estão sob o controle de Deus. É Deus quem ordena a ação deles, e eles estão destinados para o juízo desde a fundação do mundo. Ora, isso exalta a soberania de Deus. Isso mostra que Deus não está nem um pouco preocupado que a ação perniciosa destes homens maus dentro da igreja não irá alcançar seu êxito. Pode causar os danos que Deus mesmo ordena e prevê, mas a igreja triunfará. Isto não fará de forma alguma que ela experimente solução de continuidade, porque Deus é soberano. Deus já havia ordenado, prescrito, destinado a ação desses homens maus dentro da igreja e também o juízo deles. Se nós abrirmos em Romanos,
nós vamos ver no capítulo 8, que aliás já tivemos a oportunidade de expor isso aqui também. Aliás, capítulo 9, eu vou começar do verso 19, porque é o texto da soberania de Deus, e que mostra como Deus é quem cria vasos de honra, como também vasos de desonra. Veja, tu porém me dirás, Romanos 9, verso 19, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, para o juízo, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como se diz em Oséias, chamarei povo meu, o que não era meu povo, amada, a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus. Ele está falando da eleição, e então está falando desta prerrogativa de Deus, como Criador, de criar vasos de ira, vasos de desonra. Meus irmãos, a palavra de Deus ensina claramente a dupla predestinação. Não há como fugir disso. É isso que diz a Bíblia, é isso que ensina a palavra de Deus. Deus criou estes vasos de ira e os destinou para juízo e para que eles operassem o mal no mundo e na igreja. Mas Deus não é culpado do pecado de ninguém. Deus se utiliza destes homens maus, desses vasos de ira. Deus se utiliza desses vasos de desonra. Deus é glorificado, meus irmãos, até na ira dos homens. Deus é glorificado no mal, realizando justiça. Então, nós podemos perfeitamente compreender que esses homens ímpios e maus que se introduziram na igreja estavam, sim, debaixo da supervisão soberana, da vontade soberana de Deus. Deus os introduziu, Deus ordenou, Deus preparou estes homens como vasos de ira para o juízo. É realmente um texto, uma parte do texto difícil, mas que exalta a Deus e tranquiliza o nosso coração. Sempre, meus irmãos, a doutrina da soberania de Deus tranquiliza o nosso coração. Por quê? Porque quer dizer que Deus já sabia disso, quer dizer que Deus tinha ordenado isso, quer dizer que Deus tem tudo sob controle, quer dizer que Ele usa também os homens maus e ímpios dentro da igreja. Tudo isso tem seus propósitos, para a glória do seu nome, para o bem da igreja, e é isso que nós devemos saber. Então ele está advertindo a igreja, mas também ao mesmo tempo consolando e confortando e dizendo, isso não é fora do controle de Deus. Deus já havia prescrito isso, e esses homens já haviam sido destinados para o juízo. Mas veja o que eles fizeram. Transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus. A expressão no grego
carita, que é graça, metatissentes. O grego é fogo, não é? Mas significa o seguinte: metatissentes ou metatitentes significa transformar. Esse metati vem de metanoia, que é também mudar de rumo. Então, na verdade, essa é a raiz da palavra. Ela vem de mudar o rumo da graça. Mudar, transformar ou transpô-la. Eles descaracterizaram a graça. Eles mudaram a graça. Eles transformaram a graça em outra coisa. Olha, meus irmãos, esse é de fato um pecado terrível diante de Deus. Porque a graça é um dom precioso de Deus. Significa favor imerecido. É o ato gracioso de Deus de nos libertando do pecado, nos dá a condição de livres agora para servirmos a Deus. Estamos livres para servirmos ao Deus vivo, em pureza, em santidade. Mas o que é que esses homens estavam fazendo? Eles estavam aproveitando este princípio de libertação para dizer: não, agora vocês não precisam se preocupar. A graça nos livrou daquele medo da condenação. Por isso vocês podem pecar. Lembre-se que esta foi uma preocupação do apóstolo Paulo, não é? Ele, no capítulo, vocês se lembram bem? No capítulo 6 de Romanos, lembram-se? Nós falamos sobre isso. A partir do verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum! Essa é uma expressão bem forte no grego. É assim, algo que é como se fosse violento. De forma alguma, de modo nenhum, absolutamente. Mas esses homens estavam torcendo a doutrina da graça para que as pessoas se sentissem à vontade para pecar, livres de qualquer aguilhão que as perturbassem ou que as deixassem com medo de serem condenadas. Então, eles estavam ensinando isso. Eles conseguiram torcer completamente a doutrina da graça. Veja o texto, diz assim: eles transformam em libertinagem. Esta palavra libertinagem, a palavra no grego é aselgeiam. Novamente, aqui nós temos o A, que é o alfa privativo de negação, e temos a palavra selgeian, que vem de selgue. Selgue quer dizer correto, casto, continente, puro. E aselgeian quer dizer não puro, quer dizer dissolução, libertinagem. Um comentarista diz que essa palavra tem origem numa cidade da Pisídia que chamava Selgué. Essa cidade
era famosa porque se excedia em severidade moral. E então, alguém, Asel Geian, era alguém que era completamente o contrário do que se propunha esta cidade. Então, é dissolução mesmo. É alguém que não tem qualquer preocupação com a moralidade, com a moral. É um dissoluto, é um libertino, é alguém que não tem freios, ele é um incontinente. Então eles transformaram a graça de Deus em dissolução, em libertinagem. Transformaram a graça de Deus num favorecimento para pecar. Isso é um insulto a Deus. Imagine, meus irmãos, que a graça de Deus custou caro. A graça de Deus custou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sua humilhação, todos os seus terrores, todas as suas angústias, toda a sua dor na cruz do Calvário, para nos libertar do domínio do pecado e nos conceder a graça de sermos um novo homem, uma nova mulher. Libertados do domínio do pecado, agora nós podemos ser santos para Deus. Não andar segundo o homem, não mais andar segundo o mundo, mas andar segundo Deus, no Espírito e não mais na carne. É isto que é a graça, um preço tão caro. Estes indivíduos vêm e começam a ensinar que não, o preço foi caro só para livrar você da condenação do pecado. Você pode continuar pecando, que você não vai ser mais condenado no inferno. Aí você diz, mas isso é um absurdo, como é que as pessoas na igreja puderam aceitar isso? Pois bem, eu vou contar minha própria experiência. Dêem licença disso. Eu me converti, sempre fui da igreja presbiteriana, mas foi num acampamento da Palavra da Vida. É uma missão americana que foi introduzida no Brasil nos anos 60 e que começou a realizar acampamentos para evangelização de jovens. Esta missão, ela é de cunho fundamentalista, portanto bíblico, tal, com todo o interesse de pregar o evangelho da cruz, só que arminiano. Então eu fiquei encantado com aquele tipo de trabalho. Eles foram muito incisivos na decisão pessoal por Cristo. Isso foi importante, que eu tinha que tomar uma decisão, uma definição, e Deus usou esse movimento, esses missionários, a pregação deles, a pregação do Evangelho, para que eu tomasse uma decisão. Foi muito importante. Mas, quando eu comecei a estudar e a ler alguma coisa mais do que eles ensinavam, eles fundaram um instituto bíblico que até hoje temos lá em São Paulo, em Atibaia, que é um seminário teológico. E ensinou lá nesse seminário um professor chamado Oliver Thompson. Era um homem crente, piedoso, mas ele escreveu um livro manejando bem a palavra da verdade. E nesse livro ele ensina uma das doutrinas mais horrorosas, e eu diria, é a mesma
desses certos homens ímpios que se introduziram dissimuladamente na igreja ensinavam. É uma doutrina que opera, talvez não tenha sido jamais a intenção do professor, que já está com o Senhor, mas, na verdade, opera na mesma linha desses que transformaram a graça de Deus em libertinagem. Sabe qual é a doutrina? É a doutrina do crente carnal salvo. Eles ensinavam o seguinte, você pode ler até hoje, você pode conseguir esse livrinho. Eles dizem o seguinte, há 3 tipos de crente. Aliás, há 3 tipos de pessoas na Bíblia, 2 de crentes. Eles há o homem natural, há o crente carnal e há o crente espiritual. Então, o homem natural é um ímpio, está mesmo perdido, se não se converter, não aceitar Cristo, está perdido. Mas na igreja tem crente carnal e crente espiritual. O crente carnal é aquele que aceitou a Jesus Cristo, foi salvo, ele foi perdoado dos seus pecados, ele está livre do inferno, ele será salvo, mas é carnal, vive na prática do pecado. Mas será salvo, ele vive na prática do pecado, mas será salvo. E o crente espiritual, não, esse é o crente que já alcançou esse nível de espiritualidade em que agora ele anda no Espírito, não é? Então, além de salvo, ele então glorifica mais a Deus e tal, e certamente terá um galardão maior pela sua vida, que é uma vida que agrada a Deus. Meus irmãos, a Bíblia não ensina isso. Ele cita versículo? Claro que ele cita. Ele cita 1 Coríntios 3, quando Paulo chama os irmãos lá da igreja de Corinto de carnais. Então ele diz, está vendo? Ele chama os irmãos lá, crentes da igreja, de carnais. Veja, 1 Coríntios 3 diz assim, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Então, veja, tem dentro da igreja tem espirituais e tem carnais. Mas, meus irmãos, cuidado, esse é um tipo de exegese terrível. Esses homens que se introduziram na igreja, a Sorrelfa, começaram a ensinar estas coisas. A Bíblia está dizendo que tem crentes espirituais e crentes carnais por causa desse versículo? De forma nenhuma. O apóstolo Paulo está dizendo que muitos crentes eventualmente agem como carnais. Deviam agir como espirituais, mas de repente agem como homem, como carnais e não como espirituais. Mas ele não está estabelecendo uma nova classe de crentes, chamado crentes carnais. Em absoluto, isso seria terrivelmente contraditório, faria com que o apóstolo fosse contraditório, completamente. Porque ele diz na carta aos Gálatas, você sabe muito bem, no capítulo de número 5, ele falando das obras da carne, ele coloca estas obras da carne, ele as descreve. Ele diz assim, verso 17 do capítulo 5, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais porventura o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria,
feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Como é que ele vai ensinar que existe um grupo de crentes na igreja, carnais, que praticam obras da carne, mas que no final vai ser salvo? Nunca! O apóstolo Paulo nunca ensinaria isso. Não existe tal classe de crentes carnais que aceitaram Jesus e vivem na prática do pecado e no final vão ser salvos. Não existe! Não existe, porque é impossível. Se você abrir na primeira carta de João, veja como aqui é mais forte, diz, é impossível. Na primeira carta de João, no capítulo 3, nós lemos assim, a partir do verso 9. Eu vou ler o verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Numa outra tradução diz, é impossível que viva pecando, ou que peque, porque é nascido de Deus. Noutra tradução, é até mais enfático, e é mais próximo ao original. A outra tradução diz, todo aquele que é nascido de Deus não peca. É assim que está, não peca. Pois o que permanece nele é a divina semente, ora esse não peca, porque é nascido de Deus. É claro que nós entendemos, com o resto do que ensina as Escrituras, que ele está falando é de prática de pecado, porque na mesma carta ele já havia dito, se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso. Então quando ele diz não peca, ele está falando de prática de pecado, que o professor ensinava que é possível que um crente, nascido de novo, salvo pela graça de Deus, livre do inferno, pode, porque é carnal, viver na prática do pecado, mas no final vai ser salvo. Isso, meus irmãos, é ensinar libertinagem. Que bom, então eu já aceitei a Cristo, estou salvo, mas vou continuar na minha prática do pecado, vou ser salvo. Mas você não vai ter galardão. Não tem importância, eu fico no cantinho lá do céu, tá bom. Meus irmãos, a Bíblia não ensina isso nunca. A Bíblia ensina que o novo nascimento, a obra da graça de Deus em nós, no poder do Espírito Santo, aplicando todo o poder da cruz, nos liberta do domínio, do poder do pecado. No sentido de que não estamos mais, de forma alguma, dominados pelo pecado, de modo a praticarmos o pecado sem poder nos livrar dele. Não. Uma coisa eu sei, se existe aqui hoje algum crente que esteja na prática de algum pecado, então a admoestação é de que você busque diante de Deus a mortificação deste pecado, persiga isto, porque se você realmente nasceu de novo, o Espírito Santo que habita em você irá operar esta mortificação, vai aplicar o poder da obra de Cristo, da sua cruz, do seu sangue em você, de modo que você vai subjugar este pecado. Nós jamais vamos ficar livres de pecado enquanto estivermos nesse corpo. Quando nós morremos, o corpo será desfeito, e então nossa alma aperfeiçoada em santidade estará com o Senhor,
E quando naquele último dia, ao soar da trombeta, dada a voz do arcanjo, nós que estivermos partido, ressuscitamos, vamos ressuscitar com um corpo revestido de incorruptibilidade e nunca mais vamos conhecer o que é pecado. Mas enquanto estamos nesse corpo, será uma luta muito grande. Mas uma coisa é certa: um crente alcançado pela graça de Deus, o que ele vai mais ter horror é ao mal. O que ele mais não quer de forma alguma no seu coração é pecar contra Deus. O pecado será um acidente e não algo absolutamente necessário, contínuo e repetido. Mas esses homens estavam ensinando, diz Judas, um tipo de graça totalmente estranho ao que ensina o resto das Escrituras. Uma graça libertina, uma graça que lhe dá licença para praticar o pecado, sem se preocupar, porque no final de tudo você será salvo. Isto é transformar a graça de Deus em libertinagem. E por último, nós vimos que esses homens eram ímpios, eram imorais, não é? E agora vemos que eles eram heréticos, eram homens fomentadores de heresia. Veja, o texto diz assim: ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E negam, a palavra no grego é arnumenoi. Esta palavra é o particípio da palavra arneomai, que significa negar, repudiar. Meus irmãos, que coisa triste. Imagine pessoas que se dizem crentes ou ministros de Deus, foram introduzidos, estão na igreja, ocupam um cargo de, muitas vezes, pastor ou presbíteros, e negam a Cristo. Negam a soberania do Senhor Jesus Cristo. Veja, o texto diz aqui, eles negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu gosto de pensar que está escrevendo um irmão, segundo meio-irmão, mas na carne, de Jesus. Brincou com ele de pique, depois ficou com raiva dele, porque era perfeito e salientava ainda mais os seus erros. Teve um período em que ele ficou com inveja, com raiva. Mas agora, depois da ressurreição, ele se converte de tal forma, pelo poder do Espírito Santo, seus olhos foram abertos para ver quem era de fato aquele seu meu-irmão. Não era um homem qualquer, era homem-Deus. Era Deus soberano revelado, que viveu debaixo do seu próprio teto. Quem sabe dormiu na mesma cama. Não, ele não é um homem qualquer, agora eu reconheço. Mas Deus soberano e Senhor Jesus Cristo. É Judas, meio-irmão de Cristo, que está escrevendo, filho de Maria. E ele está aqui, inconformado,
por existir pessoas na igreja de Jesus Cristo que negam a soberania dele. Por isso, meus irmãos, a heresia do arminianismo é de fato perniciosa, porque ela rouba a soberania do Senhor. Veja, esta é uma forma de detratar a soberania de Cristo. Quer dizer, não é Cristo que salva quem quer, como quer, soberanamente, que escolhe os seus e, portanto, traz chama para si os que são escolhidos do Pai. Não. É o livre-arbítrio das pessoas que vão decidir e Cristo fica esperando. Negam a soberania da sua obra na cruz, porque, meus irmãos, a obra da cruz é soberana. A obra da cruz não é uma obra que foi feita, mas é incerto. Algumas pessoas pensam assim. Bom, Cristo morreu por todo mundo, mas depende da pessoa. Se a pessoa aceitar, vai valer o que ele fez na cruz. Se a pessoa não aceitar, não vale nada o que ele fez na cruz. Não, meus irmãos, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que a obra da cruz foi uma obra soberana, perfeita e eficaz. A cruz não possibilita homens de serem salvos. A cruz salva os eleitos de Deus, aqueles por quem Cristo morreu, o soberano Senhor. De modo que Cristo é soberano. Por isso, essa doutrina da eleição, da soberania de Deus, exalta a Cristo, dá a Ele a sua soberania plena e total. E a nós, sobra nada. Boca no pó, talvez haja esperança. É isso que sobra para nós. Mas veja, esses homens estavam roubando a soberania do Senhor. Eles negavam a soberania de Cristo. Certamente o homem que é soberano, é que decide. Meus irmãos, na verdade essa doutrina é horrorosa. E detrata a glória de Cristo, o único soberano. Mas há outras formas de roubar a soberania de Cristo. Há hoje igrejas chamadas presbiterianas, batistas, metodistas, que foram carcomidas pelo liberalismo, que não reconhecem Jesus Cristo como soberano Senhor. Não reconhecem. Negam isso. Eles querem descobrir o Jesus histórico. Porque esse Jesus que nós lemos nas Escrituras é fictício. É uma invenção dos cristãos, da mente dos cristãos, do desvario ou da imaginação da igreja. E Jesus, então, histórico, não passa de um homem que Deus usou, que Deus quis colocar sobre ele um poder sobrenatural para que ele fizesse o que fez. E que assim como Deus fez com Jesus, pode fazer com qualquer um outro aqui também que ele queira levantar para atos redentivos na humanidade. Isto é roubar a soberania do Senhor. Não existe outros Cristos, só existe um. Único e verdadeiro soberano e Senhor, que criou os céus e a terra juntamente com o Pai. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o soberano Senhor. Ele é Senhor dos céus e da terra, Rei dos reis. É Deus Todo-Poderoso. É Senhor de toda a terra. Abraham Kuyper ensinava dizendo que não há 1 milímetro sequer
nesta terra, nesse planeta, sobre o qual o Senhor Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Tudo é dele. Sua casa, seu terreno, tudo é dele. Ele o criou, é dele. Ele é soberano. Ele é soberano sobre os homens, homens maus, reis, presidentes. Não importa. Seja ele presidente da Coreia do Norte, do Irã, de qualquer dessas potências que não dão a mínima para Deus e que achincalham as coisas de Deus e maltratam e perseguem os crentes, como fazem em Cuba. Até hoje há crentes que estão presos, pastores que estão presos, políticos. Na verdade, eles são servos de Deus que não se conformam com as arbitrariedades desses déspotas. Na China. Mas eu digo, o Senhor Jesus é dono da China, da Coreia do Norte, do Irã. Ele tem nas mãos estes homens. Ahmadinejad, seja quem for, está nas mãos dele. Ele tem o coração do rei nas mãos, ele inclina para onde quer. E você pergunta então por que os crentes ainda estão sofrendo? Porque ele quer, Jesus quer. Ele tem um propósito glorioso. Ele é glorificado no sofrimento dos seus servos, mártires, homens e mulheres de Deus, que são sustentados na firmeza da fé enquanto sofrem por Cristo mesmo. Ele está lá com eles, na cela e na prisão. E o dia em que ele disser basta, estes homens serão consumidos, comidos por vermes, destruídos pelo seu poder. Jesus Cristo é o Senhor, soberano Senhor dos céus e da terra e das nossas vidas. E eu digo, quanto mais temos a ideia, a imagem da glória dos único soberano Senhor Jesus Cristo, mais nossos problemas, nossas preocupações, nossas lutas desaparecem, não se reduzem a nada. Ele ordena todas as coisas, os acontecimentos, não importa onde. Como diz John Piper, um pequeno galho que quebre lá no meio da floresta amazônica não cai, não quebra, sem que o Senhor Jesus assim não o tenha ordenado. Os pássaros voam e fazem seus ninhos e tudo, as folhas se movem ao farfalhar pelo vento que ele ordena. Ele domina tudo. Um fio da sua cabeça não cai se não for da vontade dele. É assim que é o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. E é preciso crer nele assim. Eu não sei quantos viram o vídeo que eu recomendei na lista, em que John Piper fala da supremacia do Senhor Jesus. Vale a pena. 10 minutinhos em que você vai ver quem é Jesus. Quem é o Senhor, único e soberano Senhor Jesus Cristo. Mas veja que Satanás, nesses homens maus introduzidos pela igreja, na igreja, a Sorrelfa, querem negar. O texto diz, claro aqui,
negam o nosso único e soberano Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus, por sua graça e misericórdia, tenha compaixão de nós. E eu quero apenas aplicar dizendo o seguinte: a Igreja do Senhor Jesus, militante, enquanto ela está aqui no mundo, ela é composta de crentes, nascidos de novo. Segundo, pessoas que estão para nascer e que vão nascer de novo, eles estão ainda lutando, né? Mas ainda não se converteram verdadeiramente. Terceiro, joio, pedras de tropeço, gente que não se converteu e nem nunca há de se converter. E dentre esses, existem aqueles que são tremendamente usados por Satanás, segundo a vontade de Deus, para realizar uma obra deletéria, prejudicial contra a igreja, que ensinam doutrinas erradas, influenciam as pessoas, eles são ímpios, eles são imorais, eles são antinomianos, eles não querem saber da lei, eles negam a lei moral de Deus e a necessidade de obedecer a lei, e eles inventam doutrinas que transformam a graça de Deus em libertinagem. Eles querem convencer você de que você pode pecar à vontade, não se preocupe, no final você vai ser salvo. Então cuidado. E por último, eles são heréticos, eles ensinam heresias, eles inventam doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Via de regra, essas pessoas não creem na suficiência das Escrituras e eles ensinam aquilo que Deus lhes falou. Ou, eu senti de Deus isso, eu tive uma visão. Muitas vezes é assim. Segunda coisa que eu quero que você preste atenção com relação ao que este texto nos adverte. É que, se você não estiver firme na palavra de Deus, na doutrina, se você não se esforçar para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da doutrina, se você ficar estagnado, como os crentes que foram chamados de carnais pelo apóstolo Paulo, porque eram crianças e só podiam tomar leite. Quer dizer, eles estavam agindo como homem. E se não mudassem e não confirmassem a eleição deles, eles estariam dentro da igreja como ímpios. Então, se você não buscar, não tiver interesse, e não buscar com interesse as coisas de Deus, você será presa fácil destes libertinos que se introduzem na igreja. Você não liga para a igreja, você não lê livro nenhum, não está nem interessado, não está nem aí, está ocupado demais para ler livro e conhecer mais a respeito da palavra de Deus, mal lê a Bíblia, não tem vida de oração, você arrasta as duras penas da sua vida cristã, você é um domingueiro. Então saiba, você é um candidato a ser uma presa destes homens libertinos, desses que estão aí dentro da igreja e que de fato desviam muitos do caminho da verdade.
Por isso eu deixo aqui minha exortação pastoral: se esforce, venha à igreja, venha ouvir a palavra de Deus, venha nos cultos de exposição das Escrituras, não perca, leia livros reformados, leia a palavra de Deus diariamente, busque oração a Deus, rogue para que Ele lhe fortaleça na graça, para que Ele lhe encha do Espírito Santo, para que você seja um crente firme, porque o perigo ronda. Essa é a realidade do texto. Veja, a igreja nos seus primórdios já é advertida por um apóstolo de que a coisa estava preta, e a igreja estava sob ameaça, e que havia libertinos dentro da igreja. Então, cuidado. E por último, eu quero aplicar àqueles que precisam entregar a vida a Cristo, que estão relutantes, protelando. Não faça isso. De alguma forma, isto é negar a soberania do Senhor Jesus Cristo. É não reconhecer a soberania dele na sua vida. Se você não o obedece, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Se ele diz: aquele que crer e for batizado será salvo. É ordem. Ele é soberano, ele está mandando. Você reconhece a soberania dele? Obedeça. E que dizer da nossa indolência na pregação do Evangelho? É negar a soberania dele. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E você diz: não vou. Não prego. Então, que soberano é esse na sua vida? Cuidado. A gente fica pensando em negar a soberania com doutrinas horrorosas, tal, mas basta não obedecer e você está negando a soberania do único soberano Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, diante da palavra de Deus tão clara. Que Ele nos ajude, que Ele se apiede de nós. Vamos ficar em pé, vamos cantar um salmo. Vamos cantar o salmo de número 15. Não sei se vai dar para ligar. Não? Então, os que lembrarem, nos ajudam aí, os que têm um saltério. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode avistar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, o que procura te agradar e a justiça praticar, de coração fala a verdade, não prejudica ninguém, e com a língua não difama, o mal por desprezível tem, mas com respeito a quem a Deus sinceramente ama. Quem julga sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiotar, suborno não quer aceitar, a homem não